Olá, bem-vindo ao 2º Congresso Brasileiro de Dependência Química e bem-vindo à palestra O Poder da Hipnose em Casos de Dependência Química. Eu sou Israel Costa, sou hipnólogo especializado em tratamento de dependência química. Eu ministro o curso Terapia em Casos Extremos, Drogas. O conteúdo que vou compartilhar com você traz um pouco da minha experiência e de meus companheiros nos últimos anos a respeito de abordagens relacionadas à questão da dependência química e do uso da hipnose como ferramenta nessas abordagens. Nós vamos passar também pelos aspectos psicológicos da dependência, buscar novamente a nossa percepção sobre alguns elementos, para juntos nós construirmos então uma visão que nos permita enxergar ainda mais possibilidades no que diz respeito ao tratamento da adicção e ao acompanhamento dessas pessoas que precisam desse suporte tão especial relacionado à questão de abuso de drogas. Nossa intenção é apresentar a você um vislumbre do poder da hipnose como ferramenta nessas abordagens, além de apresentar para você alguns elementos estruturais do método Insight que vai abrir de certa forma a sua percepção de como a hipnose, assim como técnicas clássicas, assim como abordagens recentes, podem trabalhar em conjunto dentro de um único método para maximizar ainda mais os seus resultados em casos de dependência química. Seja bem-vindo e é um prazer estar com você. Para começarmos, vamos fazer então uma avaliação do que é a hipnose. A hipnose recebe muitas classificações, muitas definições. Ela basicamente é um fenômeno psicológico que ocorre naturalmente com as pessoas. Ao longo da história da humanidade, uma série de vestígios foram deixados apontando para o uso dessa técnica em diversas civilizações, em diversos períodos históricos, chegando até nós recentemente. Nos últimos 100 anos, então, essa técnica evoluiu muito através da colaboração de mentes geniais como Milton Erickson, como Charcot, entre outros grandes nomes que nós temos e que ajudaram a desenvolver a hipnose como ferramenta, assim também como manteve-se, de certa forma, infelizmente, certo preconceito com relação à ferramenta, que é produto, na esmagadora maioria dos casos, apenas da ausência de informações mais precisas, mais estruturadas a respeito dessa belíssima ferramenta que pode alavancar em muito os seus resultados como terapeuta, como agente de mudança e transformação na vida de pessoas, na vida de famílias e na sociedade como um todo. Hipnose, do termo hipnos, do grego sono, e osis, do latim ação, basicamente é um nome que nós damos a qualquer fenômeno espontâneo ou induzido que conduza um determinado indivíduo a um estado alterado de consciência. Ou seja, um estado que pode ser mensurado através do eletroencefalograma, em que nós percebemos claramente, através dessa abordagem experimental, que se trata de um padrão de funcionamento do cérebro, de ondas cerebrais, totalmente diferente desse que nós estamos utilizando agora, que é o estado ordinário de consciência, que é quando nós estamos basicamente a cargo do nosso senso crítico, na nossa mente consciente. Para entender hipnose, é preciso entender esta relação entre mente consciente e mente inconsciente, porque na mente inconsciente é que reside, então, todos os fenômenos, todos os elementos que produzem e que manifestam qualquer fenômeno hipnótico.
A hipnose é extremamente natural, é extremamente saudável e não produz em nenhuma hipótese quaisquer efeitos colaterais. A hipnose é usada desde longo período para fins recreativos, mas é na abordagem clínica, na abordagem terapêutica, que ela se manifesta de maneira extremamente efetiva na capacidade de ajudar pessoas a transcenderem seus limites, suas deficiências e construírem então plenitude, realizações e equilíbrio emocional e orgânico. Todos nós, eu, você, já experimentamos em nossa vida fenômenos hipnóticos. Por exemplo, aquela vez em que você estava dirigindo de um ponto ao outro e, por algum motivo que você não consegue entender, você não se lembra do que aconteceu na maior parte do período em que você saiu daqui e que antecede você ter chegado a esse segundo ponto. O que acontece é que em vários momentos do nosso dia a dia, o nosso inconsciente, aquela parte mais profunda do ser, responsável pela saúde e manutenção do corpo, assume o controle porque a nossa mente consciente talvez esteja focada em um determinado elemento, em uma determinada informação ou numa determinada sequência de pensamentos ou imaginação. Assim, durante todo aquele período da sua jornada, você estava como que em um piloto automático. Você dirigia, acelerava, desacelerava, mudava a marcha do carro. Mesmo assim, você não precisava ficar olhando para a marcha em que estava e calculando quando mudar para a próxima. O ato de dirigir já é, então, uma programação instalada em sua mente inconsciente e pode se manifestar naturalmente na circunstância adequada. Hipnose é totalmente natural e nós repetimos, é totalmente segura e totalmente saudável. Alguns autores definem também hipnose como um estado alterado de consciência altamente receptivo à sugestão. Aí entra então a nossa percepção de utilização desta ferramenta dentro de processos terapêuticos. Sendo possuidores de mente consciente e inconsciente, sendo a mente consciente responsável por esse diálogo que nós estamos tendo aqui, e sendo a nossa mente inconsciente responsável por todos os processos que permanecem acontecendo em nossa mente, em nosso corpo, mas que nós não temos consciência, como a velocidade dos nossos batimentos cardíacos, da respiração, entre outros fenômenos fisiológicos, o inconsciente é a parte mais poderosa do ser. Ao contrário da mente consciente, limitada aos sentidos e com uma capacidade de processamento de informação limitada, o inconsciente é ilimitado. Ele pode receber e processar infinitas informações ao mesmo tempo. As informações recebidas, então, pelo inconsciente são armazenadas em nossa mente inconsciente, em arquivos de memória que servirão de suporte ao indivíduo para as decisões que ele vai tomar no dia a dia, para a manutenção da vida e da sobrevivência e construção do bem-estar. Dentre essas informações que ficam alojadas na mente inconsciente, aflorando durante o nosso dia a dia, nesta ou nessa circunstância, nós temos dois tipos diferentes de informação. Nós temos informações simples, como, por exemplo, saber que o céu é azul. Mas existe um outro tipo de informação muito especial que nós chamamos de programas mentais. Para entender como a hipnose pode ajudar você e o seu cliente a superar ainda mais os limites da sua mente consciente,
É importante que nós entendamos como funcionam, então, esses dois mecanismos distintos de classificação das informações. Um programa mental é uma informação que, uma vez introjetado na mente dos indivíduos, sempre que for acessada, ela irá produzir ação, reação ou comportamento. Por exemplo, a informação brasas são vermelhas é apenas uma informação. A informação brasas queimam são um programa. Ao saber que brasas são vermelhas, nenhuma ação, reação ou comportamento é iniciado no indivíduo. Porém, a informação brasas queimam fazem com que por toda a vida esse indivíduo esteja condicionado a reagir inconscientemente à exposição a isso que passou a ser identificado como uma ameaça à integridade física dos indivíduos. Assim, se de alguma forma nós somos expostos ao contato com a brasa, automaticamente uma série de reações psicológicas e orgânicas começarão a acontecer. Neurotransmissores serão liberados, nós poderemos ter uma série de manifestações como taquicardia, sudorese. Todas essas manifestações ocorrerão de maneira espontânea. A revelia do controle dos indivíduos. Por quê? Porque toda a programação presente na mente inconsciente, uma vez iniciada, desencadeia uma série de processos automáticos que os indivíduos não podem controlar conscientemente. Toda dependência, seja química ou psicológica, seja orgânica ou produto apenas desse acervo imaterial e subjetivo de informações que os indivíduos têm, são necessariamente programas mentais. Essa característica de programação mental é que faz com que, na maioria dos casos, os indivíduos não consigam mudar um determinado padrão de ação, comportamento, apenas com a intenção consciente de mudança. Porque, estando em um plano inconsciente, ele está suscetível a uma série de processos, resultados e efeitos que ele não pode controlar e que são desencadeados através de símbolos, de signos, de circunstâncias que lhe são atribuídas através da sua percepção. Os programas mentais podem ser instalados de muitas formas. Nós vamos citar aqui algumas das principais maneiras que diariamente a nossa mente recebe novas e novas programações. Tudo que somos, pensamos, agimos, fazemos, acreditamos, são programas em nossa mente. As nossas crenças, os nossos valores, todos foram em algum momento programados em nossa mente, por nós mesmos, pela família, pela sociedade. Entender como os programas mentais são instalados pode nos dar pistas fundamentais para nós entendermos, então, de que maneira poderemos intervir neste processo, produzindo novos resultados e até produzindo transformações na programação mental desses indivíduos, desse adicto que você, como terapeuta, pretende ajudar, pretende auxiliar dentro do seu processo terapêutico. Alguns programas podem ser instalados em nossa mente por repetição. Quando nós impactamos o indivíduo com uma informação que tem por objetivo iniciar um determinado comportamento ou reação, a princípio essa nova informação pode ser ignorada pela mente crítica do indivíduo, não chegando a se instalar na mente inconsciente. À medida que nós repetimos esta informação, o senso crítico começa a perceber essa informação como algo não tão estranho mais ao sistema
interno do indivíduo. Aos poucos, esta informação vai se tornando mais e mais familiar, e ela vai se repetindo, até que em algum momento ela é aceita pelo inconsciente como verdade. Nós vemos esse conceito de programação por repetição estruturando basicamente na sociedade moderna todas as campanhas de marketing, publicidade que visam convencer as pessoas, por exemplo, a adotar novos hábitos, comportamentos ou consumir determinados produtos. A repetição instala programas. Mas assim como nós dissemos que toda programação tem inconscientemente o intuito de ajudar esse indivíduo de alguma forma, essas programações são instaladas nas matrizes porque o inconsciente as interpreta em um determinado momento como necessárias para a manutenção de alguma estrutura do indivíduo que garanta a sua sobrevivência. O mesmo mecanismo de repetição que faz com que diariamente sejamos todos submetidos a programações que nós sequer temos consciência pela repetição constante de determinados padrões de informação, podem ser usadas em nosso benefício para fazer reprogramações e instalar novos programas, hábitos, comportamentos e crenças enriquecedoras, fortalecedoras, a partir do momento que nós usamos o princípio da repetição em nosso benefício. Programas são instalados também por insight. Não necessariamente a programação precisa vir de fontes externas. No nosso dia a dia, através da nossa capacidade de análise das informações, do ambiente que nos cerca de um modo geral, constantemente nós podemos, através de uma série de observações, chegar a uma determinada conclusão. Quando esta conclusão implica ação, reação ou comportamento, seja qual for a circunstância, está então instalado um novo programa, uma nova programação. Muitas vezes, parte das nossas crenças e da nossa percepção de realidade são instaladas dessa forma através da observação consistente do meio a que nós estamos, uma percepção que nós não tínhamos, pouco a pouco é construída por nós mesmos através dos insights e das conclusões que nós chegamos em nossas análises. Uma terceira forma de instalação de programas é sugestão direta em estados alterados de consciência. É o que acontece, por exemplo, no setting terapêutico, quando o profissional de terapia, o terapeuta, coloca esse cliente, então, em um estado alterado de consciência, altamente receptivo às sugestões, e dentro desse estado ele pode trabalhar as sugestões, e essas sugestões, se instaladas na parte inconsciente de maneira consistente, tornam-se então programas que começarão a funcionar automaticamente, ajudando esse indivíduo a obter novos resultados em sua vida de um modo geral. É importante também não confundir o procedimento terapêutico utilizado e produzido com hipnose com o simples processo de sugestão direta na mente das pessoas. A hipnose, obviamente, é efetiva quando nós, terapeutas, buscamos entender a causa e a origem dos problemas, buscando assim a ressignificação da origem que trouxe todas essas manifestações. Não apenas a superposição de sugestão direta do terapeuta sobre uma programação que já existe na mente inconsciente e pode ter sido instalada em alguma daquelas duas formas de instalação de programas que nós citamos anteriormente. Ao longo da palestra, mais detalhes a respeito desses aspectos do setting terapêutico serão passados
e com certeza nós chegaremos ao fim da palestra com uma visão muito mais clara desses processos, da mente, da questão do adicto, e o que nós queremos é que ao final dessa palestra você tenha uma visão holística, uma visão de 360 graus, que possa incluir uma série desses elementos e ajudem você a enriquecer sua percepção a respeito da questão de dependência química e de abuso de drogas. O conceito de ressignificação está intrinsecamente ligado à interpretação que acontecem em nossa mente inconsciente dos eventos, informações e experiências registradas pelo indivíduo ao longo da sua vida. Os eventos que ocorrem com um determinado indivíduo, por si só, não têm significado algum. Todo significado a um evento, circunstância ou informação emana diretamente da interpretação inconsciente desse indivíduo, desse determinado evento. Indivíduos diferentes podem chegar a resultados diferentes e construírem programações totalmente diferentes, mesmo quando expostos a circunstâncias idênticas ou parecidas. Analisemos, por exemplo, um caso de uma pessoa que sofre um grave acidente de carro. Após o acidente, ao observar as sequelas que ficaram do acidente, esta pessoa pode chegar à conclusão de que a vida foi injusta com ela. Ela pode pensar: por que aconteceu comigo? Eu sempre fui um motorista consciente, eu sempre dirigi com responsabilidade, por que isso aconteceu? Essa interpretação pode levar esse indivíduo, dia após dia, à construção de um cenário interno que, em algum momento, talvez o mergulhe em uma depressão profunda pela interpretação de um evento a qual ele foi exposto. Porém, um evento como esse, um acidente grave, sequelas, pode ser interpretado por um outro indivíduo como uma oportunidade para começar tudo de novo. Ao contrário do primeiro indivíduo, esse segundo indivíduo pode se sentir privilegiado por ter tido a oportunidade de permanecer aqui e construir novas experiências quando tantas pessoas não têm esta segunda oportunidade. Note que o mesmo evento pode conduzir um determinado indivíduo a um resultado negativo e conduzir um segundo indivíduo a um resultado positivo. A interpretação dessas realidades internas, informações e experiências é o que determinam a realidade atual dos indivíduos. A ressignificação no processo terapêutico, com auxílio da hipnose, visa sempre buscar a origem dessas interpretações e ajudar o nosso cliente, paciente, a mudar então o significado dessas interpretações para significados positivos, uma vez que a causa e a origem dessas reações é ressignificada, tem-se então uma série de consequências inconscientemente positivas que irão se manifestar de maneira automática na vida deste indivíduo como resultado dessa nova programação mental. Compreendido então de que maneira a hipnose pode nos ajudar com relação à questão da ressignificação dessas passagens que precisam ser ressignificadas para que o adicto possa realmente e consistentemente construir uma nova realidade livre da dependência, nos perguntamos também de que outras formas ainda mais a hipnose pode nos ajudar. Uma coisa muito importante num tratamento com dependência química, que nós sempre dizemos e repassamos aos alunos dos nossos treinamentos é gerar conexão, uma profunda e intensa conexão com o adicto nas fases iniciais do tratamento é primordial. Apenas uma conexão profunda, muito profunda, com níveis de rapport extremamente elevados, nos darão a condição de conduzir e adentrar com profundidade
em toda esta conjuntura de fenômenos e elementos que envolvem a dependência química. Nós recomendamos muitas vezes aos alunos que participam dos nossos treinamentos que utilize técnicas de hipnose para aumentar essa conexão. Que utilize ainda técnicas de hipnose para gerar na mente do adicto uma visão mais clara de todas essas possibilidades que nós como terapeutas acreditamos e estamos convidando o adicto a participar e construir também com a gente. Durante toda a vida, tanto o adicto como todas as pessoas nas nossas sociedades atuais ouviram massivamente falar sobre o poder de suas mentes, sobre o poder que existe guardado e que raramente é manifestado. A maioria dessas pessoas, embora ouça falar nesse poder, dificilmente e muito raramente tem acesso de maneira concreta a manifestações de todo esse poder incrível que emana de seus inconscientes. Assim, uma excelente maneira de produzir no adicto a confiança que nós necessitamos para que ele participe de maneira efetiva do processo psicológico e, ainda assim, entenda claramente que é dele que emana toda a força necessária para produzir os resultados que queremos, torna-se imprescindível que a hipnose seja usada também, principalmente nas fases iniciais do processo terapêutico, para dar ao adicto, para dar ao seu paciente uma percepção e um contato efetivo com fenômenos psicológicos mais profundos. Nós temos visto ao longo desses últimos anos o impacto que esses fenômenos exercem sobre a mente das pessoas, independente da questão de drogadição, das pessoas de um modo geral, incluindo a mim e você, quando percebemos de maneira concreta diante dos nossos olhos todo esse poder se manifestar através de fenômenos hipnóticos concretos. Quando você participa, por exemplo, de uma palestra, de um workshop ou algo assim, e você vê então um grupo de alunos de 13, 14 anos levantarem um homem adulto de 80, 90 quilos usando apenas 2 dedos, você percebe de maneira muito concreta que existe algo mais ali. Você percebe de maneira muito concreta que cada um de nós tem muito mais força e é capaz de colocar diante de qualquer situação um poder incrível que não temos acessado durante o nosso dia a dia. O adicto também, quando percebe e sente em si mesmo essa força se manifestar, adquirirá com toda certeza um nível extremamente elevado de confiança, não apenas no processo terapêutico, como em si mesmo e na sua própria capacidade de produzir coisas incríveis, extraordinárias, além de entender que tudo isso sempre esteve ali guardado e está pronto para ser acessado, só depende dele. Nós temos utilizado esses fenômenos hipnóticos com adictos há muito tempo e os resultados têm sido extraordinários. Nós viajamos por todo o Brasil e conhecemos instituições e profissionais que também utilizam a hipnose desta forma, além do mecanismo padrão de ressignificação e de terapia clínica convencional. Esse primeiro contato que os indivíduos têm com a hipnose, na verdade, é um primeiro contato que eles têm consigo mesmo e com a força oculta que sempre esteve guardada. Não há nada de sobrenatural nisso. Isso é simplesmente o inconsciente agindo sem todos os limites e barreiras impostas pela nossa percepção consciente das coisas. A nossa percepção consciente é extremamente limitada. Na maioria das vezes em que nós acreditamos que estamos dando tudo de nós, na verdade, nós estamos disponibilizando apenas parte da energia que nós dispomos
e nós estamos dosando a energia que nós utilizamos de acordo com a nossa percepção do quão fácil ou difícil é executar uma determinada tarefa. Fica fácil quando nós analisamos por esse ponto entender o porquê que é urgente e necessário que cada vez mais, em todos os lugares, profissionais de saúde de todas as áreas conheça cada vez mais o poder incrível desta ferramenta que é a hipnose utilizada na abordagem clínica. Nós, com a nossa experiência, temos a cada dia mais e mais confirmações do quão efetiva é a técnica quando utilizada em questões de abuso de drogas. Uma segunda vantagem que nós observamos nas nossas abordagens com a utilização da hipnose é que quando você faz uma abordagem hipnótica, por exemplo, com relaxamento muscular progressivo, isso produz nos indivíduos um nível tão elevado de relaxamento físico e mental que muito provavelmente essa pessoa jamais terá experimentado algo tão profundo em toda a sua vida. O relaxamento com hipnose é muito mais efetivo que o sono fisiológico que a maioria das pessoas tem durante a noite. Nós que lidamos na área de dependência química e trabalhamos com fenômenos como o estresse e níveis elevadíssimos de ansiedade, temos muito a ganhar quando utilizamos a hipnose. Uma das grandes vantagens que nós observamos nas nossas abordagens é que o simples fato de utilizar a hipnose, não importa qual seja a aplicação prática naquele dia, se você vai fazer uma ressignificação, uma regressão ou qualquer uma outra das incríveis e variadíssimas aplicações da hipnose, existe um efeito colateral positivo que sempre vai acontecer. Esta pessoa, o seu cliente, sempre sairá das sessões com um nível maior de paz e tranquilidade, de relaxamento, e isso por si só vai ajudar você a neutralizar todos os aspectos nocivos que nós observamos de internações ou abordagens de tratamento a adictos, que geralmente encontram sempre um nível muito elevado de ansiedade. Com isso, nós podemos então entender que isso vai nos remeter a uma segunda coisa extremamente importante. O uso da hipnose para trabalhar aquilo que nós, nas nossas abordagens, chamamos de problemas acessórios. O que nós chamamos de problemas acessórios são uma série de possíveis problemas que de alguma forma limitam a vida do seu cliente, do seu paciente, e que não estão necessariamente, ou pelo menos diretamente, relacionadas à questão da dependência química. Não são obrigatoriamente comorbidades como consequência da dependência química e do abuso de drogas. Porém, em uma abordagem terapêutica, nós, os terapeutas, somos sempre profissionais da evolução e do bem-estar. As pessoas que trabalham em nossa equipe, assim como as pessoas que participam dos nossos treinamentos, sempre ouvem insistentemente nós afirmarmos: toda a abordagem terapêutica com o adicto não tem nada a ver com o uso e o abuso de drogas. Toda abordagem com o dependente químico tem a ver com a evolução do indivíduo, a conquista de ferramentas que aumentem o poder de concentração e de autocontrole desses indivíduos em qualquer circunstância. Assim, se torna uma via de mão dupla quando executamos um processo terapêutico, usar também a hipnose e toda a sua efetividade, eficácia e o seu poder para trabalhar problemas acessórios que são, por exemplo, quando você pega um caso de dependência química, mas suponhamos que esse paciente, esse cliente, seja qual for o nome que você utilize, tem também um segundo transtorno, por exemplo, como o medo de altura, uma determinada fobia ou alguma coisa dessa natureza.
Nestes casos, você pode, em paralelo com o processo terapêutico, fazer uma verdadeira varredura desses problemas acessórios, trabalhando todos eles, e a hipnose oferece ferramentas incríveis para isso. Ao longo da nossa experiência na área de dependência química, nós percebemos o quanto todo o ecossistema do ambiente terapêutico funciona em nosso benefício quando a nossa abordagem é integrativa e, ao mesmo tempo, permite que diferentes problemas, circunstâncias e características sejam trabalhadas ao mesmo tempo. Quando trabalhamos dependência química, tudo o que nós queremos sempre é produzir junto com o nosso adicto, junto com essa pessoa que está recebendo essa orientação e esse acompanhamento, estados emocionais e estados de consciência que sejam extremamente produtivos. Estados que permitam níveis elevados de confiança, de tranquilidade e que colaborem com o processo terapêutico, criando no indivíduo estados positivos que diferem daqueles estados que comumente o impulsionam para o consumo abusivo de qualquer substância. Dentro do leque variadíssimo de ferramentas que a hipnose nos coloca à disposição, nós temos percebido uma efetividade inquestionável dos resultados que nós produzimos quando nós utilizamos múltiplas ferramentas de múltiplas escolas de hipnose. Assim, nós sempre recomendamos aos nossos amigos e colegas terapeutas que fazem esse uso das abordagens hipnóticas sempre de maneira integrativa, que possibilite o uso ao máximo de todas as ferramentas que a hipnose disponibiliza para o profissional de psicoterapia. Quando trabalhamos no setting, por exemplo, questões que são trazidas ao longo de toda uma vida, repleta de traumas, de acontecimentos desagradáveis e de todo um histórico de emoções negativas que empurram o nosso cliente para a repetição dos velhos padrões de consumo, é extremamente positivo nós utilizarmos muitas vezes técnicas como regressão hipnótica, por exemplo. Quando você começar a utilizar técnicas assim, e nós recomendamos, você perceberá que esses procedimentos terapêuticos mais profundos, como regressão, vão ajudar muito você e, consequentemente, vão ajudar o adicto a superar uma série de questões que ele não tem consciência e que vem sendo trazido junto com ele desde muito tempo. Uma regressão, por exemplo, na primeira fase do processo terapêutico, quando nós estamos preparando o cenário para abordagem cada vez mais profundas, quando nós estamos sondando os principais problemas acessórios, comorbidades e etc., tem um poder muito efetivo de produzir de maneira bastante acelerada já mudanças nesse quadro emocional do nosso cliente. Igualmente poderoso em todas as fases do processo terapêutico, indiferente de quantas fases você utilize no seu processo terapêutico, é o uso de metáforas que aceleram todos os processos de ressignificação. Dentro das técnicas hipnóticas, as metáforas ocupam um lugar especial em todas as abordagens terapêuticas. O uso de metáforas dentro do setting terapêutico é uma herança maravilhosa deixada pelo médico americano Milton Erickson em suas abordagens extremamente permissivas que permitiam que cada indivíduo interpretasse o processo terapêutico com o seu histórico e a sua forma de enxergar e interpretar as informações e toda aquela construção subjetiva que era feita no setting. Quando nós usamos metáforas no setting hipnótico com o adicto, nós permitimos que, independente qual seja o ambiente interno desse adicto que nós estamos tratando, o inconsciente dele, em
encontre nessas metáforas os principais, os mais adequados elementos para interpretar a realidade no prisma do adicto. As metáforas funcionam, então, como um veículo em que o terapeuta insere o paciente, o cliente, porém que é conduzido pela realidade da mente desse cliente específico. Quando você utiliza uma metáfora com dois indivíduos diferentes, a interpretação e os elementos que serão retirados dessa metáfora e introjetados na percepção do indivíduo será diferente para cada um desses indivíduos. Daí o poder incrível das metáforas para ajudar no processo terapêutico de tratamentos com adictos. Elas podem acelerar de maneira bastante expressivas os resultados que você vai obter devido à aceleração nas próprias ressignificações e reconexões que ocorrerão na mente desse indivíduo. Na maioria das vezes, o nosso inconsciente, que trabalha sempre em nosso benefício, está a postos para nos ajudar. Porém, constantemente nós não sabemos dar ao nosso inconsciente um mapa que permita com que ele nos leve a esse lugar que nós queremos. Ele quer conduzi-lo, porém, ele não sabe de maneira concreta de que forma seria isso. Quando nós inserimos metáforas no ambiente terapêutico, nós permitimos então ao inconsciente receber um volume enorme de novas informações, contextos, que podem então ser traduzidos e adaptados inconscientemente e posteriormente transformados em programação e ações concretas na vida do adicto, transformando de maneira bastante perceptível a sua percepção de realidade. Nós observamos também no ambiente terapêutico que a hipnose permite que você trabalhe muitos aspectos subjetivos do processo terapêutico, tornando isso mais palpável e mais concreto à percepção do adicto. Sensações, por exemplo, que são apenas subjetivas dentro do transe hipnótico, podem ganhar um caráter mais palpável e facilmente compreendido quando você, através de sugestões, vai conduzindo, por exemplo, esse adicto, esse paciente, esse cliente que você está tratando, através de um laboratório mental, em que ele pode visualizar os controles, as proporções das coisas, e ele pode interferir diretamente nesses controles que constituem, então, a configuração que ele tem no presente e permitem construir a configuração, o mindset que ele pretende obter no futuro. Uma outra vantagem de uma realidade terapêutica que inclui hipnose em seu processo é a hipnose permite que a gente consiga trabalhar junto com o adicto em fases distintas do processo terapêutico as reações fisiológicas que nós necessitamos para tornar o processo terapêutico mais confortável para o adicto, para o paciente que nós estamos tratando. À medida que os indivíduos adentram no processo terapêutico e o gráfico de consumo apresenta uma tendência cadente, os níveis da substância que é então consumida, os níveis dessa droga começam a se tornar cada vez menores no organismo do adicto e, em algum momento do processo terapêutico, podem produzir aquilo que nós conhecemos como crise de abstinência, ou seja, quando os níveis da substância no organismo só se tornam tão baixos que todo o organismo vai reagir, então, por um determinado período para impulsionar esse indivíduo novamente ao consumo. Na maioria dos casos, a maior dificuldade dos adictos por passarem por esse período é o nível elevadíssimo de desconforto físico que eles experimentarão durante esta fase do processo terapêutico. Quando você trabalha, então, com uma técnica como a hipnose, que permite a construção de efeitos
fisiológicos consistentes e imediatos, como relaxamento e a construção de estados muito mais tranquilos. Isso permite que você tenha em mãos e ofereça então ao adicto um poder muito maior de neutralização de reações fisiológicas desconfortáveis, tornando esta possível fase de abstinência muito mais suportável, permitindo que ele siga em frente com muito mais possibilidade de êxito, enquanto o processo terapêutico de ressignificação acontece em paralelo, eliminando as bases a qual a dependência foi erguida e fazendo com que ele consiga resistir firmemente durante todo este processo pela neutralização de uma série de reações desconfortáveis que ele pode estar sujeito durante o processo terapêutico. Para entendermos melhor de que maneira utilizaremos a ferramenta nessa fase tão importante do processo terapêutico, nós precisamos entender de maneira mais concreta o que constitui esse fenômeno que pode acontecer na sua abordagem terapêutica e que é comumente chamada de abstinência. Todos nós, todos os indivíduos, estão inconscientemente programados a poupar energia. Existe uma matriz inconsciente que, sem que qualquer de nós consiga perceber ou mudar, sempre irá nos direcionar a poupar energia biológica em nome da preservação de todo o sistema. Como seres humanos, toda a energia que nós utilizamos em nossas habilidades, uma vez despendidas, precisam ser novamente repostas de fontes externas. Em momentos de escassez, isso pode fazer com que os indivíduos se tornem muito mais vulneráveis a riscos que coloquem a sua sobrevivência em xeque. Os nossos organismos estão intrinsecamente programados a poupar energia biológica. Quando observamos, por exemplo, o uso das chamadas bombas por indivíduos adeptos do corpo perfeito e os resultados nocivos desse uso no organismo, nós percebemos que grande parte desses resultados nocivos vem da incapacidade do organismo de produzir naturalmente uma série de substâncias, de hormônios que já eram produzidas naturalmente pelo organismo, mas que, uma vez consumidas sinteticamente, subcomunicaram ao organismo que não havia mais a necessidade de despender energia biológica para produzir uma substância tão abundante no meio. Quando os indivíduos fazem uso de drogas, um processo muito parecido acontece. Os efeitos produzidos pela substância no organismo humano vêm basicamente da estrutura molecular destas substâncias. Extremamente parecidas com os receptores neurais, elas chegam então através da corrente sanguínea e são absorvidas, produzindo uma série de reações que são interpretadas pelo usuário como extremamente prazerosas. Porém, o uso constante dessas substâncias faz com que o organismo, aos poucos, perca a capacidade de produzir naturalmente todas essas sensações prazerosas a que todos nós temos direito e podemos receber naturalmente durante o nosso dia a dia. Assim, o adicto vai perdendo aos poucos a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia, no sorriso, na amizade, nas conquistas profissionais ou da sua vida pessoal. Entendendo que existe no meio uma fonte abundante destas substâncias que pode produzir, então, essas sensações de maneira química, o organismo cessa a liberação natural desses neurotransmissores, endorfina, serotonina, noradrenalina, fazendo com que o indivíduo, então, necessite cada vez mais da reposição endógena dessas substâncias para ter as sensações prazerosas de que ele está buscando. Durante o processo terapêutico, quando cessamos o consumo dessas substâncias, em algum momento, quando os níveis da substância ficam muito baixos
e o organismo do adicto está programado a poupar energia, esperando que venha do meio a reposição dessas substâncias, ocorre a chamada fase de abstinência. A abstinência é uma reação inconsciente que visa sinalizar a esse indivíduo que os níveis de uma substância desejável estão muito baixos e que ele precisa agir de alguma forma para repor os níveis da substância. Acontece que, à medida que o gráfico de desconforto apresenta acréscimo progressivo, em algum momento ele atinge o máximo desta reação desconfortável e quando o organismo entende que não vai haver a reposição externa, esse nível de desconforto tende a cair e o organismo tende a começar preguiçosamente a liberar novamente e produzir novamente as substâncias que produzem o prazer e que trazem as sensações prazerosas durante o nosso dia a dia, nas ações do dia a dia, com o adicto e o meio entre o adicto e ele próprio. Assim, quando utilizamos a hipnose para ajudar o adicto a passar por essa fase mais complexa dentro do processo terapêutico, que pode ter um nível elevado de desconforto, nós damos a ele uma possibilidade muito maior de chegar ao fim desse gráfico de desconforto sem ter passado por processos tão dolorosos como ocorre em muitos dos casos. Esse maior controle do adicto por parte da sua mente sobre o seu corpo é que irá possibilitar essa transição mais suave e, portanto, mais tranquila para esta nova fase que nós queremos construir junto ao adicto. Estas foram algumas das inúmeras possibilidades que o uso adequado, responsável da hipnose pode trazer ao terapeuta dentro do ambiente clínico de ajuda e de suporte a pessoas e famílias. Nós agradecemos a sua presença, nós agradecemos que você esteja aqui fazendo tudo isso fazer sentido e nós temos total convicção de que você irá, a partir de agora, ter uma percepção muito mais clara desta ferramenta e com certeza vai se enriquecer cada vez mais de conhecimentos e de experiência que em breve possibilitarão a você utilizar não apenas essa, como uma série de novas ferramentas. O fato de você estar aqui sinaliza para cada um de nós a sua busca por progresso constante e uma evolução nova a cada dia. É isso, com certeza, que vai fazer de você cada vez mais um excelente profissional, capaz de produzir mudanças realmente poderosas na vida das pessoas, das famílias e da sociedade. Eu agradeço a sua presença e estou muito feliz de poder compartilhar com você, assim como tenho certeza que ao longo da nossa jornada eu aprenderei muito também de cada um de vocês. Eu convido vocês a se conectarem a nós através das redes sociais, seguindo os links que serão disponibilizados juntos com esse vídeo. A participação e a presença de vocês, com certeza, será de extrema importância para que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdos que somem e contribuam com o seu trabalho na arte de produzir mudanças e transformações na vida de inúmeras pessoas. Eu convido você também a conhecer um pouco melhor o método Insight que nós ensinamos em nossos treinamentos em todo o Brasil. Nesse método, você vai aprender, por exemplo, como utilizar a sua ferramenta terapêutica, como utilizar ferramentas terapêuticas clássicas e ferramentas terapêuticas recentes dentro de um único método que permita maximizar exponencialmente a sua capacidade de ajudar as pessoas. O método Insight
foi projetado para funcionar em todos os ambientes terapêuticos, com internação, em consultório, em comunidades terapêuticas e em uma série de outros que são esmiuçados durante o treinamento e que eu tenho certeza que você vai gostar e vai contribuir muito com o seu trabalho. Um forte abraço, foi um prazer estar com você e nós nos vemos em breve.